Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 12 até o 16. Se você preferir, apenas ouça. E a tarefa da semana é a leitura dessa epístola. É a carta da alegria. Estamos todos necessitados da alegria que vem do alto. Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar com cada um de nós, Senhor. Estamos todos carecidos de um toque do Teu Espírito, de uma palavra de alegria, uma palavra de renovo aos nossos corações. Rogo a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor fale com cada um de nós. E que nós não nos atrevamos a achar que essa palavra é para alguém que não está aqui. Essa palavra é para cada um de nós. Se o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós, no dia de hoje, neste lugar, essa palavra é para cada um de nós. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para que busquemos com determinação vencer a corrida da fé. Não tem sido fácil para nenhum de nós. E a gente tem dito isso em vários cultos, em várias reuniões. Se a gente fosse parar para testemunhar as dores, as agonias, as inquietudes de cada um de nós, certamente não sairíamos daqui, porque são muitas as agonias pelas quais a Igreja do Senhor em toda a terra tem passado. E eu queria estimulá-los hoje a se disciplinar para vencer a grande corrida da fé rumo à santificação, com a finalidade de recebermos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto lido fala de uma corrida a ser vencida e o apóstolo Paulo se apresenta como um atleta cheio de vigor espiritual, rumo à linha de chegada. Mesmo apesar de todos os pesares, lembramos que esta carta foi escrita da prisão, e as prisões daqueles dias faziam com que as prisões de hoje fossem como hotéis de 5 estrelas. A umidade, a escuridão, a comida racionada, além dos maus tratos. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto ao tipo de corrida aqui descrito, se é uma corrida a pé ou uma corrida de carros. No entanto, quando a gente estuda o carro grego da época, usado nos Jogos Olímpicos e em outras atividades, era na verdade uma pequena plataforma com uma roda de cada lado,
Para o condutor se equilibrar e controlar os cavalos, precisava se inclinar para a frente, retesando todos os nervos e músculos. O esforço ali era muito grande. O verbo avançar aqui significa literalmente se esticar, como quem está numa corrida. Por isso, imaginamos que o apóstolo Paulo tinha em mente esse tipo de corrida. O apóstolo aqui não fala, ou melhor, não está falando de esforço para obter a salvação, pois sabemos que ela vem pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é a grande largada para essa corrida da fé, rumo à santificação. A prerrogativa para o atleta participar da corrida era ter a cidadania grega. Ele não competia para obter a cidadania, nem a perdia se não conseguisse o prêmio. Assim é o cristão. Ele precisa ter a cidadania celestial para participar da corrida da fé rumo à santificação. E nesse quesito, nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obras. Estamos todos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus. E eu tenho visto muito, e com muita tristeza, muitos irmãos com o dedo apontado, rápidos no gatilho para perceber as tortuosidades na vida dos irmãos. E eu já disse isso outras vezes, torno a dizer: pega esse dedinho e coloca na tua direção. Que cada um de nós seja fiscal, sim, mas da própria vida. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. O cristão precisa ter essa cidadania celestial para participar dessa corrida. Repito, o cristão corre em sua própria raia. Ele tem obstáculos a transpor e objetivos a alcançar. O que falhar, perderá a recompensa, o galardão, não a cidadania celestial. Não sabemos o tipo de prêmio que recompensa a soberana vocação. Suponho que seja alcançarmos aquela estatura de varões perfeitos, conformados à imagem do Cristo. Mas vale a pena correr e se esforçar para alcançá-lo. As várias modalidades esportivas de hoje nos dão uma ideia do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para obter os títulos e premiações em cada uma, é necessário grande empenho por parte dos atletas. São horas de treino, alimentação balanceada, abstinência de bebidas alcoólicas e drogas, horário rígido de sono. Todo atleta tem um foco bem definido: ganhar em sua modalidade e fazer bonito como representante do seu país. O atleta espiritual deve agir do mesmo modo. Ele tem uma cidadania celestial para honrar e defender. O atleta físico corre por uma coroa perecível. Nós, por uma imarcessível coroa de glória. Que palavra é essa? Imarcessível é uma coroa que não murcha, não se deteriora. Não podemos perder de vista que todo dia há um obstáculo a ser vencido, uma dificuldade a ser superada, e precisamos nos esforçar para isto. Tem um autor cristão chamado A.W. Tozer, que ele diz o seguinte: lute, não há atalhos para a santidade. Cada um de nós precisa se esmerar para vencer a corrida da fé, a cada dia. Essa corrida pode ser comparada também a uma guerra interior entre a nossa velha carne pecaminosa e o nosso novo espírito recriado pelo Espírito de Deus. Há pecados a serem abandonados, e se não nos empenharmos arduamente matando a carne de fome naquela área específica, de modo algum alcançaremos a vitória. Há uma corrida à nossa frente, o sinal da largada já foi dado. Que possamos nos empenhar para a vitória em nome de Jesus.
Quais os elementos essenciais para vencermos essa corrida da fé e alcançarmos a recompensa prometida? Eu trouxe alguns para vocês. Primeiro elemento, insatisfação. Espera aí, deixa eu explicar. O apóstolo diz: não julgo tê-lo alcançado. Esta deve ser a declaração de todo cristão consagrado, que nunca se dá por satisfeito com suas conquistas espirituais. E eu repito, nenhum de nós está pronto. Se ainda estamos aqui, tem obra de Deus a ser feita em nós, por nós e através de nós. Todo atleta precisa melhorar seu desempenho. O cristão do mesmo jeito. Paulo procurava nivelar a sua carreira, não se comparando a outros cristãos, mas olhando para o Cristo. Ouviram isso? O modelo é Jesus. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmão de oração, não é aquela irmãzinha que está com a canela cheia de calo, de tanto ficar ajoelhado orando. Não, o modelo é Jesus. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Que esse seja o nosso propósito. Que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. O uso dos termos perfeito e perfeição nos versículos 12 e 15 explica o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que ainda não alcançou a perfeição, ou seja, a maturidade completa. Embora ele fosse considerado por muitos um cristão maduro. Do lado de cá não tem cristão maduro. Descobrimos que uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. O fato é que nenhum de nós está maduro o suficiente ao ponto de não precisar melhorar. Do contrário, repito, não estaríamos mais aqui. O segundo elemento para alcançarmos e vencermos essa corrida da fé: dedicação. Olha que coisa interessante. O texto diz: mas uma coisa faço. Esta é uma expressão importante para a vida cristã. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas ao mesmo tempo, quando na verdade o segredo do progresso espiritual é concentrar-se em uma só coisa: a busca pela presença do Senhor. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Tenho visto relacionamentos conjugais se deteriorando por causa dos tratamentos dados um ao outro pelos cônjuges, filhos que têm se desviado de uma forma tremenda do Evangelho. Empenhem-se em orar e buscar a presença de Deus. Os vencedores são os que mantêm o foco naquilo que desejam alcançar, sem permitir que coisa alguma os distraia. Dedicam-se plenamente ao seu chamado. O dom define o chamado e o ministério. Por isso, faça o que foi chamado para fazer e esmere-se nisso. Aliás, permaneça naquilo para o qual você foi chamado. A produtividade virá quando fizermos aquilo que fomos chamados a fazer. Eu estou doidinha para cantar, mas se eu inventar de cantar, não fica um aqui dentro. Vai todo mundo se embora, porque eu não fui chamada para cantar, então eu tenho que me aquietar. Eu fui chamada para entregar a palavra de Deus. Aí vem o terceiro elemento: direção. Tem muito crente com labirintite espiritual, cocheando entre dois pensamentos. E o versículo 13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O incrédulo é controlado por seu passado, mas o crente fiel olha para o futuro. Já imaginou uma corrida onde os condutores dos carros dirigissem olhando para trás? Misericórdia. O resultado seriam acidentes graves e até mortes. Quando o texto fala aqui em esquecer, não está falando de amnésia, mas em não ser mais influenciado ou afetado pelo que passou. Quantas coisas em nós
trazidas da velha vida e da velha natureza, precisam ser abandonadas. E quem é que vai discernir isso? Você, eu, com a ajuda do Espírito Santo. Eu não sou fiscal da fazenda celestial, muito menos você. Cada um é fiscal, sim, da sua própria vida. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus e atentemos para aquelas direções que vêm do Espírito para nós. Que nós possamos quebrar aquele poder doloroso que nos machucava. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o seu significado em nome de Jesus Cristo. Nenhum cristão precisa viver refém do seu passado. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu já contei aqui 200 vezes, mas vou só fazer uma referência. Não se preocupe que eu não vou contar de novo, porque não tem no mundo quem aguente mais. Eu sou o produto de uma grande vingança da minha mãe em relação ao meu pai. Todos já conhecem essa história. E se não fosse o Senhor que tem estado a meu lado, eu já estava da Tamarineira para dentro, uns 3 dias de viagem, atirando pedra. Porque não foi fácil viver o que eu vivi na minha casa paterna. Meu pai, faltando 15 dias para o casamento com minha mãe, ele resolve, ele chega tudo pronto, uma família imensa, uma família de gente gozadora. Vocês não têm noção do que é. Se Chico Anísio tivesse conhecido os meus tios, ele tinha muito material, muito mais material para trabalho. É um povo gozador, botador de apelido. Vocês não têm noção do que era aquilo, não. E criaram-se, minha avó teve 18 filhos. Criaram-se 14. 7 homens e 7 mulheres. Minha mãe era uma das mais novas. Tudo pronto, tudo preparado. Meu pai era colega de trabalho de um dos meus tios. E faltando 15 dias para o casamento, vestido de noiva pronto, tudo arrumado, tudo pronto, ele chega e acaba o casamento, porque tinha casado com outra pessoa. Fecha a boca. O negócio foi tão sério que ela abriu a boca, quase não fecha. Mamãe não morreu porque não tinha quem chorasse. Foi uma tristeza tremenda. E aquilo caiu como uma bomba. Virou ditado na família. O povo dizia, minha mãe, o apelido da minha mãe era Vani, ela se chamava Ivanilda, mas todo mundo chamava Vani. E dizia assim, antes de começar, terminou, feito o casamento de Vani, virou ditado. E aí, 6 meses depois, ele foi traído pela bendita noiva e volta para ela. E ela aceita. Eu não dava mais um bom dia a ele. Mas aí ela ainda tinha tudo. Aí saíram, foram casar em São Bento do Una. Ele tinha casado no civil, naquela época não tinha divórcio. Ele foi casar no religioso, em São Bento do Una. E desse casamento, ela teve muitos abortos e nasceram 6 filhos de tempo. Uma morreu depois de nascida, foram criados 5. E eu, muito parecida com o papai, eu não me lembro de mamãe chamar meu nome, era essa coisa. Gostaram? Que coisa carinhosa, né? Agradável. Ela dizia, essa coisa é a cara do pai dela. Por que eu estou contando isso? Porque quando Deus entra na sua vida, Ele muda a sua história. Não importa o que aconteceu no passado. E eu vi a glória de Deus descer na vida dos meus pais.
Meu pai morreu alcançado pela graça de Deus e minha mãe morreu alcançada pela graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Então não adianta você achar... É porque você não conhece a minha história. Rapaz, se eu fosse tudo, não dizia isso não. Vamos seguindo. Aí vem o quarto elemento. Determinação. Paulo diz: prossigo para o alvo. O verbo usado aqui tem o sentido de esforço intenso e determinado. Alguém que não se torna um atleta, aliás, alguém não se torna um atleta vencedor lendo livros, ouvindo palestras ou mesmo torcendo nas arquibancadas. Precisa antes ter determinação para entrar na competição e vencer. O corredor cristão ainda precisa libertar-se de muita coisa que faz parte da velha vida. E para tal, ele tem que trabalhar em conjunto com o Espírito de Deus. E o Senhor diz para cada um de nós: deixe de ser amostrado, deixe de ser amostrada. Trate de melhorar nessa área específica que eu tenho falado com você diariamente, principalmente naqueles momentos em que você está orando. Você tem um dedo tão rápido no gatilho para enxergar o erro do outro. E agora eu queria usar uma expressão da minha mãe: você não se enxerga não? E o Senhor diz isso para cada um de nós no dia de hoje. Quando o cristão determina que irá prosseguir na luta para vencer um pecado, o Espírito Santo entra em ação para auxiliá-lo. Isto significa que nem podemos vencer sozinhos, nem o Senhor trabalha a nossa revelia. O segredo aqui é encher-se do Espírito Santo, como diz a letra do antigo hino: enche-me até que em mim se ache só a ti. Quando o cristão se dispõe a cooperar com o Espírito Santo de Deus, perderá a corrida. Aliás, se ele não se dispor a cooperar com o Espírito de Deus, ele perderá a corrida e a recompensa. Aí vem o quinto elemento: disciplina. Marque um tempo diariamente para ler a palavra, para orar, para buscar a presença de Deus. Não basta correr com disposição, é preciso obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram muito exigentes e o atleta que cometesse qualquer infração seria desqualificado. Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e ganhar o prêmio. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a desconsiderarmos, seremos desqualificados. Um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, lugar da entrega dos galardões, dependendo do nosso desempenho como cristãos. O segredo de nossa vitória é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um pensamento atribuído a um teólogo do passado chamado Agostinho, que diz o seguinte: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão, o controle do eu é soberba, e o controle de Deus é vitória. E o Senhor tem uma vitória para entregar a cada um de nós. Estamos em plena corrida da fé, que nos empenhemos para alcançar o galardão da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto nos deixa 5 lições que eu queria compartilhar com vocês. Primeira, salvação é de graça e pela graça, mas é também a grande largada para a corrida da santificação, onde nos desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos demonstrar uma insatisfação santa a respeito do nosso próprio desempenho espiritual, porque nenhum de nós está completamente maduro, senão não estávamos mais aqui. Segundo lugar, precisamos demonstrar dedicação nessa corrida e ter uma única coisa em mente: vencer a corrida. Aqui é vencer ou vencer. Em terceiro lugar, precisamos ter senso de direção, deixar o passado para trás e focar no futuro. Quarto lugar,
Precisamos ter determinação para prosseguir, porque muitos empecilhos surgirão para nos barrar o caminho. E por último, precisamos ter disciplina para obedecer às regras e não sermos desqualificados. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao coração de cada um de nós. O Senhor é aquele que sonda e conhece cada um de nós. Ainda que a palavra ela nem tenha chegado à boca, o Senhor sabe onde é o nascedouro das nossas palavras e das nossas ações, a profundidade dos nossos corações. Eu vou orar por vocês.